Oi! Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do #resenhando. Bom, hoje a gente vai falar sobre um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Bom, algumas informações sobre o período histórico em que ele foi escrito e sobre o Machado de Assis. Ele foi escrito e lançado como um livro em 1881, só que ele já estava sendo publicado antes em folhetins, como se fossem capítulos de novela, a partir de 1880. E ele inicia o realismo, é a primeira obra do realismo aqui no Brasil, e ele tem uma grande diferença para o romantismo. No romantismo, tudo era maravilhoso, tudo era lindo, tudo era muito bom, era tudo um amor e toda a vida eram flores, né? E a partir do realismo, começa a vida a ser uma porcaria. As pessoas começam a falar real mesmo, tipo, não é assim, a vida não é tão maravilhosa. E aí inicia esse movimento, mas, né, pessoa #sincerona, que começa a falar a real das coisas, por isso que realismo. É importante ressaltar, gente, que o nome do livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, o Brás Cubas já está morto e ele morreu, segundo ele, porque ele estava com uma ideia mirabolante que ia acabar com todos os sofrimentos e doenças do mundo, que ia acabar com toda a tristeza, um emplasto Brás Cubas. Mas na verdade ele tomou um ventinho nas costas e ficou com pneumonia. Além disso, é importante relembrar que o livro é escrito em primeira pessoa, então ao longo de todo o conto ele vai tentar convencer o leitor da visão dele. Então, por pior que fosse a situação, ele ia a todo momento tentar convencer o leitor do que ele estava fazendo era o certo ou aceitável, que todo mundo ia fazer a mesma coisa. Ele chega e fala, ai não, mas ó, eu matei uma pessoa, mas veja bem, ele roubou a minha margarina. Você tá entendendo? O que é isso, roubar a minha margarina? Ele é bem estranho. Bom, para começar falando dos personagens, Brás Cubas e a família dele representou a elite carioca do século XIX. Então, um exemplo disso é que ao longo de toda a vida dele, ele sempre foi muito mimado pelos pais, ele nunca teve que trabalhar para ter dinheiro, nunca teve que pingar um suor para ter o que ele queria nas mãos. E ele foi estudar em Coimbra, quando ele já era maior, e ele era conhecido como Menino Diabo. E agora eu vou contar uma das coisas que ele fez, que quando ele tinha uns 5 anos, que ele fazia, na verdade. Ele tinha um escravo que se chamava Prudêncio e ele subia nas costas do Prudêncio e fingia que o Prudêncio era um cavalo. Ele era bem tranquilo, imagina, viu gente? Fica tranquilo que ele era do bem, #o bondoso. E outra coisa importante de falar é que ele sempre fazia o que ele queria, ele sempre mandava e os pais sempre mimavam ele, os pais sim, sempre davam tudo que ele pedia. Uma coisa legal de falar também é que, como ele estava morto, que eu já falei, ele não ligava para falar a verdade sobre as coisas, porque ninguém ia lá no céu cobrar ele, falando, não, você, cara de pau, não ia fazer isso, né? Então ele não ligava, ele falava mesmo que, na cara dura, ó, eu subi no menino e fingia que o meu escravo era o meu cavalo, né? Uma coisa bem escrachada mesmo. E Brás também tinha uma irmã, o pai dele chamava Bento, ele era casado com a mãe dele, e ele tinha uma irmã que era a Sabrina. E essa irmã futuramente casou com Cotrim, enfim. E essa irmã, ela sempre ligou muito para as aparências, pro status, porque as pessoas iam achar dela e tudo mais. O Cotrim, ele era casado com a Sabrina, então ele era cunhado do Brás Cubas. E ele era um político e ele ligava muito pro status, até porque um dia o Brás Cubas, ele colocou uma coisa no jornal e aí o Cotrim meio que escreveu num outro jornal falando, ó gente, não tem nada a ver, tá? Ele, ó, fez porcaria, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se ele é louco, ele é só meu cunhado. Então, ele sempre ligava muito para as aparências e pelo que as pessoas achavam dele. Ele era muito amigo do Brás Cubas, mas eles tinham períodos de amizade e de raiva um do outro. Eles eram tipo amigos, BFFs que brigam, sabe? E aí depois voltam a se falar. Era uma relação um pouco conturbada. Eles também tinham um tio, que é o tio João, que ele era um antigo oficial da infantaria, e ele era o típico tio do churrasco, que fala o que vem na telha, não se importa o que as pessoas vão achar. Ele falava coisas obscenas, por exemplo, ele falou coisas obscenas para um padre, por exemplo. Ele gostava muito do Brás, levava ele para passear, enfim.
E ele conversava e contava muitas piadas para as escravas. Também ele tinha o tio Ildefonso, que ele era padre, só que ele não era um padre que ligava muito assim para a espiritualidade, para Deus. Ele ligava para a hierarquia da igreja. O sonho dele era ascender de vida e ser cônego. Então, ia muito ascender hierarquicamente na igreja. Ele olhava sempre para esse lado da igreja e ele fala, o Brás Cubas fala no livro, que ele era uma pessoa muito sem escrúpulos, sabe? Que não tinha muitos sentimentos. E o geral da família é que eles eram sempre muito vulgares, amavam aparecer, eles não tinham vontades próprias, então eles recebiam ordens e eram muito superficiais, gostavam de esbanjar, sabe? Mesmo que eles não tivessem, eles queriam mostrar que eles tinham, para as pessoas sempre verem um lado bom da vida. E também tem o Quincas Borba, que ele é um amigo de escola do Brás Cubas. E agora eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu vou falar. Deixa eu contar tudo dele e depois eu falo mal, tá? Porque eu odiei o Quincas Borba. Inclusive, tem um livro do Brás Cubas. Tem um livro do Machado de Assis que se chama Quincas Borba. E ele era muito popular na escola. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta dela, que ele conversa com todo mundo? Ele era engraçado, sapeca, ele tinha uma imaginação, fazia um monte de coisa engraçada. E ele era muito mimado, e a mãe dele era uma viúva. E sempre que tinha brincadeira, ele era aquela pessoa Ele era uma pessoa muito humilde, muito. Até porque em todas as brincadeiras que ele fazia com os amigos, ele era o rei ou o imperador, né? Porque a definição de humilde foi atualizada. E ele teve uma época, inclusive, que ele virou mendigo, porque, enfim, aconteceu um monte de coisa na vida dele que a gente não vai contar pra vocês, porque vocês têm que ler. Mas ele depois recebe uma herança, e aí ele cria uma teoria filosófica que é o humanitismo. Essa teoria não é verdadeira, não existe humanitismo. Mas todas as vezes que o Quincas Borba falava disso no livro, você acha que você entra em depressão, porque era muito chato. Ele falava, tem um capítulo que fala umas 5 páginas do humanitismo, você fica, meu Deus. Mas tudo bem, a gente segue em frente. E agora, para começar falando um pouco dos amores de Brás Cubas, a gente vai começar falando sobre Marcela. O primeiro beijo deles foi em 1822, numa festa da Independência. E Marcela tinha 17 anos na época, ela era espanhola. E futuramente ela vai virar uma coisa que vocês têm que ler para descobrir. E ele define a Marcela como uma pessoa sem caráter, aproveitadora, que ela só estava interessada no dinheiro, nos bens que ele podia proporcionar para ela e tudo mais. E aí, inclusive, o Machado de Assis descreve no livro, como se fosse Brás Cubas, Marcela me amou por 15 anos e 11 contos de réis. Pra mostrar mesmo como ele, na visão dele, ela só estava com ele por interesse e tudo mais. E aí, o pai dele descobre que ele tá se envolvendo com essa mulher e tal, e manda ele pra Coimbra. Que ele também estava gastando muito dinheiro da família toda com essa Marcela. Ele fala, gente, que sem noção, coitado. E fala, você vai pra Coimbra, tá? Vai lá tomar um jeito. Aí ele passa lá um tempo fazendo um mochilão na Europa. Só que aí ele tem que voltar porque a mãe tá morrendo. E aí o pai fala, querido, volta pra cá. Aí ele volta. Aí aqui, depois que a mãe morre, enfim, um período muito triste, ele conhece a dona... Na verdade, ele já tinha tido ele conhecia a dona Eusébia desde que ele era adolescente, assim, e ele conhece ela, que é a mãe de Eugênia. E a Eugênia, ela era uma fofa. Pra mim, ela sempre foi... ele fala dela como uma pessoa muito fofa, uma engraçada, uma menina muito legal mesmo. E eu queria que eles tivessem dado certo, mas, segundo ele, ela tinha um pequeno probleminha, ela era coxa. E aí ele inclusive fala ele faz perguntas assim, por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Então assim, ele é bem preconceituoso a um nível extremo e dá bem raiva do Brás Cubas nessa parte. E no livro também ele relaciona um episódio que ele bate numa borboleta negra e ela começa a mancar. E aí ele associa a imagem dessa borboleta negra a Eugênia, pra reforçar a ideia de extremo preconceito de Brás Cubas. E aí, o terceiro amor de Brás Cubas foi a Virgília, que na época ela tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, e ela era filha de uma figura pública muito importante, que era o conselheiro Dutra.
E ela era muito bonita, só que com 15, 16 anos, ele era uma pessoa assim que ela se achava, era muito snob e queria mandar em tudo. E aí eles não deram certo da primeira vez. Só que aí vocês vão ver um pouco mais pra frente que depois eles deram certo, só que aí já era um amor proibido. Já era um amor proibido porque ela tinha casado com o Lobo Neves. E o Lobo Neves, ele chegou lá na vida deles e roubou a Virgília do Brás Cubas e roubou o cargo político. E aí o pai dele, inclusive, morre. O pai do Brás Cubas morre de desgosto, porque ele queria muito que o filho fosse um político e casado. E aí chega o Lobo Neves e rouba tudo. E aí o Brás Cubas fala que uma das causas da morte do pai foi essa desilusão, né, da vida do pai dele. Bom, e a Virgília e o Lobo Neves tiveram um filho. E o Lobo Neves, mais uma característica dele, é que ele era meio frio e aproveitador, sabe? Eu vejo ele muito como uma figura que se aproveita sempre das situações para se dar melhor na vida. E aí, inclusive, o Brás Cubas fala que ele queria ficar com a Virgília. E o Lobo Neves era um impedimento, porque eles eram casados. Só que ele fala, inclusive, que assim, o Lobo Neves não estava com a Virgília porque ele amava ela mesmo. Ele estava com ela pelo status, sabe? Para as pessoas não ficar opinião pública falando mal dele ou com uma opinião errada dele. E aí ele começa, inclusive, a falar que a opinião pública move muitas coisas e faz com que muitas coisas sejam diferentes por medo da opinião pública. E mais pra frente, quando vocês estiverem lendo o livro, vocês vão descobrir a Dona Plácida, que servia como um álibi de uma relação amorosa escondida entre Virgília e Brás Cubas. Então, ela servia como meio intermediadora da relação que não deveria existir, em tese. Ela, na verdade, cuidava de uma casa que o Brás Cubas tinha comprado em Gamboa, que é um lugar meio afastado da cidade, e que eles iam lá, a Virgília falava para todo mundo que era uma costureira, amiga dela, que ele conhecia há muito tempo, e que realmente ela conhecia a Dona Plácida há bastante tempo, inclusive antes dela ser casada, da Virgília ser casada. E aí ela ia lá para conversar com ela, como uma amiga mesmo. Só que na verdade, né, era um lugar em que eles concretizavam o amor deles. E a Dona Plácida, ela era a típica trabalhadora brasileira, sabe? Eu vejo ela como muito guerreira, porque ela era filha de uma mulher que vendia doces e de um ajudante da Igreja da Sé. Então ela sempre foi, inclusive o Brás Cubas fala no livro, por que eles foram ter uma filha que ia sofrer tanto, sabe? Foi para isso que vocês tiveram uma filha, para ela passar por todos esses perrengues na vida, porque a mãe dela... O pai morreu quando ela tinha 10 anos, então a vida dela foi sempre muito difícil. Aí depois ela tem a Dona Plácida tem uma filha que foge de casa. Então assim, ela sempre teve uma vida muito difícil, então ela foi muito guerreira. E que ela aceita, né, ficar condizente com esse amor e continuar na casa deles e ajudando eles, porque eles estavam dando uma casa e um modo de viver para ela, né? Então, no começo ela fica brava com o Brás Cubas, mas depois eles ficam amigos e dá tudo certo. Sim. E mais pra frente também vai aparecer Damasceno, que é o cunhado de Cotrim, que ele era um ex-político muito importante, ele era a favor do tráfico negreiro e da expulsão dos ingleses, e ele também gostava muito de teatro, ópera, artes em geral. E vai aparecer também a Dona Eulália, ou que é chamada de Inhaloló, e ela é a filha do Damasceno. E a Sabrina, ela queria porque queria que o Brás Cubas casasse. Falou, irmão, mas eu quero ter uma sobrinha. Quero uma sobrinha, entendeu? E aí ela quer muito empurrar o Brás Cubas pra Inhaloló. Então ela faz o casamento, faz assim, eles ficarem mais próximos e sempre estarem juntos. E aí, assim, depois de 4 meses, eles já estão juntos. E uma coisa legal de falar é que ela era muito graciosa, ela era uma fofa também. Ela tinha uns 15, 16 anos, né? E ela era uma fofa, ela era muito bonita, meio acanhada, assim. Não tinha modos, mas depois ela começou a ter modos, assim. E ela tinha uma voz muito mimosa, como falam no livro. E para condizer com toda a vida de desgraças de Brás Cubas, ela acaba morrendo com 19 anos de febre amarela, e aí mais um relacionamento amoroso que
foi pro saco. Que acaba bem triste. Para fazer uma análise geral agora do livro, a gente vai falar da consciência de classe. Machado de Assis deixou bem claro no livro que a sociedade daquela época não tinha muita consciência de classe. A gente tem 2 exemplos para falar isso. Uma é que a família do Brás, mesmo não sendo a elite das elites, ela queria sempre transparecer riqueza, que elas não tinham problema, tava tudo perfeito, etc. E aí também tem outra coisa que o Prudêncio, quando o Brás era pequeno, ele era escravo dele e Brás chicoteava ele, batia nele. E aí futuramente ele vai conseguir a forria e tudo mais. E aí tem um episódio no livro que Brás avista Prudêncio batendo em outro escravo. Ou seja, ele estava retransmitindo o que ele já tinha vivido, que não era bom, no caso. Bom, gente, para terminar a análise desse livro, eu queria ler o último parágrafo. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então ele mostra muito, com essa última frase, que aquela sociedade parecia muito ser, pelo menos a elite, parecia ser muito a sociedade das aparências, que queriam sempre esbanjar, que queriam sempre estar com a opinião, sabe, que a opinião fosse boa deles, que eles tivessem uma boa visão pública. Então, por isso que a miséria. E eu acho que essa miséria, de muitos jeitos, ao mesmo tempo que mostra a desigualdade social presente naquela época, que mostra a escravidão e os ricos, mostra a miséria de sentimentos, sabe, a miséria de escrúpulos mesmo que a elite dava em falta. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos e dá um like. E fica atento que esse livro cai muito na FUVEST. Então, se você ainda não leu, leia. Tchau!